Queridos, a minha saudação é com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos já estão em pé, por favor, comigo, abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu desejo externar a Deus a minha gratidão por uma vez mais estar aqui, tomando essa tribuna. Nessa feita, eu glorifico ao Senhor pela vida do pastor Álvaro. Deus em Cristo abençoe o senhor, pastor, sua esposa, irmã Tomico. Eu tenho uma admiração e um respeito pelo ministério que Deus deu ao Senhor. Há 9 anos atrás, eu ouvi o Senhor ministrar em Iturama sobre uma mensagem que falava sobre o Calvário. Eu nunca esqueci, porque quando o Senhor terminou de pregar, a igreja se colocou de joelhos e chorou muito. Que Deus preserve o Senhor. O Senhor é um exemplo para a minha geração. Que Deus em Cristo abençoe a vida do pastor Gerson Marques, sua esposa. Na pessoa deles, eu externo a minha gratidão a todos os pastores desse campo. Também glorifico ao Senhor pela vida das irmãs, a parabenizo, irmãs do ciclo de oração. Deus preserve vocês. Vocês estão muito bonitas nesse uniforme. Deus em Cristo abençoe a vida da irmã Leite, qual tem um carinho, uma estima muito grande pela senhora. As suas companheiras, irmã Rita, irmã Levina, Deus abençoe, viu? Irmão Rubens, Deus abençoe. A irmã Elina, que me deu suporte hoje, Deus em Cristo te abençoe. Queridos, trago saudação do meu pastor, antes que eu esqueça. Pastor Enéas Padilha, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, campo da cidade de Votuporanga. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, quem encontrou diz amém. Senhor, tenho ouvido a tua palavra e me sinto alarmado. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos e faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Verso 3. Deus vem de Temã e o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Verso de número 17. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E você, por favor, tome o seu assento com toda a liberdade de adorar ao Senhor. Diga comigo assim: não vai terminar como começou. Só mais uma vez para que você guarde isso. Diga: não vai terminar como começou. Nós estamos inseridos no livro do profeta Abacuque. E o profeta Abacuque, ele está inserido na coletânea de profetas menores da Bíblia Sagrada. E isso não tem nada a ver com a estrutura física desse homem. Isso tem a ver com a estrutura que o seu livro carrega. Quando nós olhamos o contexto que Abacuque está inserido, logo nós temos um vislumbre que muito se parece com aquilo que nós estamos vivendo em nossos dias. Abacuque está vivendo um colapso político. Abacuque está vivendo um colapso moral. E é nesse meio, aonde esse povo está se corrompendo, que há uma permissão de Deus para que esse povo agora seja entregue na mão de um rei que tem poder bélico. Que rei é esse? É o rei que está governando a Babilônia. Por quê? Porque ainda que a terra pareça que está sem controle, Deus não perde o controle e continua trabalhando. Quando nós observamos o porquê que vai instalar essa guerra, esse avanço da Babilônia,
A primeira coisa é porque o povo que Deus agora dera princípios para que esse povo cumprisse na terra do Egito, esse povo agora, já estando na terra, esse povo decide quebrar princípio. E todo princípio quebrado nos quebra. Eu preciso dizer isso aqui de novo para alguém anotar no coração. Todo princípio quebrado nos quebra. O que está ocasionando no tempo de Abacuque é uma crise. E a crise está ocasionando por causa da atitude de alguém que é denotado irresponsável. Alguém que está no meio do povo, que se diz povo de Deus, mas não tem compromisso com Deus. Alguém que não tem compromisso com o sagrado. Alguém que não tem compromisso com o Senhor. E o problema é que o erro de alguém, a inconsequência de alguém está atingindo a maioria desse povo. E agora Abacuque vai viver a sua primeira crise. Que crise Abacuque está vivendo? A crise de agora ter que lidar com uma problemática de algo que ele não provocou. A crise de ter que lidar com algo que ele não fez. A crise de olhar para o externo e o externo está agora de uma forma muito cruel. E essa crueldade não foi Abacuque que provocou, mas no meio daquilo que eu não compreendo, Deus tem sempre uma lição. Então eu preciso pausar aqui e liberar algo de Deus à vida de alguém. No meio daquilo que você não compreende, Deus tem uma lição a te ensinar. No meio daquilo que você não está compreendendo, Deus tem uma lição para te ensinar. No meio daquilo que nós não conseguimos mudar, Deus está usando essa via para nos moldar. Eu tenho uma palavra de profecia e que eu acredito que vai atingir o coração de alguém. No meio disso que você já se esforçou para que haja mudança e ainda não aconteceu, Deus está usando esse mecanismo para moldar você, para estruturar você. Por quê? Porque o Deus que nós servimos não perde viagem. Quando Ele não faz através de nós, Ele está fazendo dentro de nós. Abacuque precisava entender que aquilo que ele não conseguia mudar, Deus estava usando para moldar. É interessante que Abacuque já está no desenvolvimento do seu ministério. Abacuque já é um profeta, mas quando nós lemos o texto no capítulo de número 1, nós vamos perceber que Abacuque profetiza, mas Abacuque ainda é imaturo. Abacuque está no exercício do seu ofício, mas Abacuque ainda tem algo para aprender do Senhor. Me deixa conversar com gente que tem ministério, me deixa conversar com gente que o céu usa. Não é porque o céu está usando que cessou o tempo de aprendizado. Me deixa pregar de forma lúdica e sensata do jeito que Deus está ministrando ao meu coração. Não é porque está com o microfone na mão que cessou o tempo de aprendizado. Não é porque está com a cadeira da congregação na mão que cessou o tempo de aprendizado. Não é porque está com a liderança do departamento na mão que cessou o tempo de aprendizado. Não é porque está com o instrumento na mão que cessou o tempo de aprendizado. Ainda que esteja no exercício do ministério, isso não tem nada a ver com idade, com todo o respeito que prego aqui, isso tem a ver com alguém que entendeu que há um Deus poderoso que tem sempre algo para nos ensinar. Bendito seja Deus por aquele que entende que a todo tempo Deus ainda tem algo para nos ensinar no meio daquilo que sobrevém sobre a nossa história. Abacuque está no exercício do seu ministério. E vale destacar que o significado do nome desse homem era abraço. Diga comigo, Abacuque significava abraço. E para o judeu dessa época, o significado do nome trazia um peso muito específico. Por quê? Porque todo o significado de nome era acarretado sobre uma missão. Então, se Abacuque significa abraço, Abacuque cresceu aprendendo que ele precisava abraçar, que ele precisava acolher. Só que a questão é que quando nós lemos o capítulo de número 1, nós vamos perceber que esse homem, esse profeta, está iniciando o seu
capítulo agora questionando a Deus. E o problema maior não está na fase que esse homem questiona. Por que, Cássia? Porque nós nascemos questionando. Todo ser humano carrega um questionamento dentro de si. Para que nasci? Para que estou aqui? Porque é o fato da minha existência. Só que Abacuque é um profeta imaturo, não pelo fato que ele questiona. Abacuque é um profeta imaturo, por quê? Porque a função do profeta na época era levar a voz de Deus para o povo, e a função do sacerdote da época era levar a voz do povo até Deus. Abacuque, no capítulo de número 1, ele ainda está imaturo. Por quê? Porque ele só não leva os seus questionamentos pessoais a Deus. Ele agora pega um peso que não pertence a ele. Que peso é? O peso do questionamento do povo, que outrora decidiu fazer o que parecia bem aos seus olhos e desagradar ao Senhor. Abacuque é imaturo, por quê? Porque ele está saindo do seu ofício profético e entrando no seu ofício sacerdotal. Abacuque tem uma missão, Abacuque tem um legado, Abacuque tem algo para fazer na terra, mas ele ainda não compreende a dimensão do que ele carrega. Por quê? Porque o fato do nome dele significar abraço não quer dizer que ele precisa abraçar a tudo e a todos. Eu digo de novo porque eu tenho uma palavra de Deus a alguém aqui. O fato do nome Abacuque significar abraço não quer dizer que ele precisa abraçar a tudo e a todos. O problema é que tem gente que entende ou às vezes deturpa a missão que carrega e se sente sobrecarregado dentro da imaturidade. Por quê? Porque acha que precisa abraçar a tudo e a todos. E todas as vezes que eu abraço aquilo que Deus não me mandou abraçar, eu estou soltando aquilo que de fato Deus tem para mim. Eu trouxe uma palavra de Deus quente do céu para alguém, e o céu está conversando com gente cansada, fadigada, e que por esses dias você tem culpado Deus e todo mundo por causa do teu cansaço. E a conversa de Deus com você é: tem coisa que eu não te mandei abraçar, você se responsabilizou pelo abraço. A conversa de Deus com alguém aqui é: tem coisa que eu não mandei você segurar, tem coisa que eu não mandei você trazer para perto, tem coisa, diz o Senhor, que eu não mandei você trazer para o colo. E é tão verdade que Deus fala com você, que depois que você abraçou, você não está dormindo direito. Depois que você abraçou, você não está comendo direito. Depois que você abraçou, você não está conseguindo adorar direito. Depois que você abraçou, você não está conseguindo viver direito. Mas eu vim trazer uma palavra de Deus aqui nesse encerramento de culto para você. E a voz de Deus que conversa aqui, o Senhor está dizendo para alguém: eu tenho um tempo de maturidade reservado para você, diz o Senhor. Eu digo de novo porque alguém ergueu a mão comigo, sinalizando que está recebendo essa palavra profética. Assim diz o Senhor, nesse culto profético, o céu tem um tempo de maturidade reservado para você, diz o Senhor. Abacuque está num tempo de imaturidade. Abacuque está num tempo que ele não compreende tudo que o céu tem para ele. Abacuque está num tempo de querer abraçar tudo e a todos e não fazer nada deveramente direito. Porque quando eu abraço tudo, eu não consigo fazer uma coisa de forma direita. Só que o céu tinha investido muito no profeta para desistir dele no meio do caminho. É por isso que eu uso uma frase que eu ouvi há alguns anos e ainda mexe comigo: Deus não faz investimento para perder. Todo investimento que Deus faz para ganhar. Então eu já entro nessa nuvem profética para profetizar sobre a sua casa. Eu já entro nessa nuvem profética para profetizar sobre o seu ministério. O céu não fez investimento de risco. Todo o investimento que Jesus fez sobre a sua vida, todo o investimento que Jesus fez sobre a sua casa, o meu Jesus está conversando com alguém, está dizendo: eu não vou perder, eu não vou abrir mão, eu não vou largar. Porque para o exercício do ministério e para cantar o capítulo 3, o céu queria um profeta maduro.
Para cantar o capítulo 3 de forma de cântico de verdade, não dava para pular do capítulo 1 e ir direto para o capítulo 3. Por quê? Porque tinha que passar pelo capítulo 2. O que tem no capítulo 2? O capítulo 2 é a proposta de Deus para todo aquele que o céu quer fazer amadurecer para viver de fato aquilo que Deus tem. Então me deixa alertar alguém aqui. Tem bênçãos que já estão prontas e reservadas, só ainda não foram disponibilizadas, porque tem gente que não tem maturidade para receber. E se o céu entregar bênção na mão de gente imatura, vai perder antes do tempo. Se o céu entregasse aquilo que tinha para o profeta antes do tempo, ele perderia. E não era culpa de Deus, era culpa da imaturidade de quem ainda não foi forjado. É por isso que no capítulo de número 2, o céu abre uma sala. Ô Cássia, que sala é essa? A sala que só é levado quem o céu entendeu que tem que amadurecer. O nome dessa sala é a sala da forja de Deus, é a sala do forjamento de Deus, é a sala do estreito de Deus, é a sala aonde o céu insere alguém e não é para morrer, é para estruturar. É a sala que o céu pega quem tem muito, mas é imaturo ainda, e insere no capítulo 2. No capítulo 1, o Abacuque está terminando imaturo, colocando Deus na parede. Mas no capítulo de número 2, quando a sala da forja é aberta, o texto no verso 1 diz, na palavra de Abacuque, Abacuque está dizendo: estarei na minha torre de vigia, me posicionarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus fala comigo. Quando Deus abre a sala da forja para o profeta Abacuque, Abacuque entendeu: tem hora que não dá para ficar fazendo guerra com Deus, tem hora que não dá para ficar fazendo birra com Deus, tem hora que é preciso subir na torre de vigia, tem hora que é preciso assumir o meu posicionamento no Senhor. Eu estou pregando em um culto de agradecimento às irmãs do círculo de oração. Eu estou pregando para alguém que o céu está conversando com você e está dizendo: está na hora de parar de fazer guerra com quem é mais forte que você. Eu estou pregando para alguém, Jesus está dizendo: está na hora de entender que esse tempo de abertura, de maturidade, não é para te matar, é para te estruturar. Me deixa pregar para alguém que o céu está conversando com você e está dizendo: esse tempo da sala da forja de Deus, que parece que ninguém te vê, que parece que ninguém te nota, que parece que ninguém ora com você, que parece que o céu te esqueceu, que parece que o céu está pegando mais pesado com você. Jesus está conversando com gente aqui e está dizendo: não é para te matar, é para te dar estrutura. Tem uma palavra saltando no meu espírito e eu sinto que tem peso de profecia. Assim diz o Senhor para quem crê em palavra liberada do altar. O céu está dizendo: depois da sala do forjamento, tu nunca mais será a mesma. Depois da sala do forjamento, diz o meu Senhor, tu nunca mais será o mesmo. Eu sinto ele aqui. Depois da sala do forjamento, o teu ministério nunca mais vai ser o mesmo, profeta. Depois da sala do forjamento, o teu ministério nunca mais vai ser o mesmo, minha irmã. Depois da sala do forjamento, o teu ministério nunca mais vai ser o mesmo, pregador. Depois da sala do forjamento, alguém vai sair diferente, diz o meu Senhor. Abacuque está sendo inserido por Deus na sala do forjamento. E na sala do forjamento se entra sem companhia particular da terra. Se entra com a companhia do Deus que está te inserindo lá dentro. Na sala do forjamento, Abacuque entendeu: não dá para entrar e sair, eu preciso entrar e me posicionar. Na sala do forjamento, Abacuque entendeu: isso aqui não é brincadeira que Deus me dá hoje, eu faço birra amanhã e Deus me toma assim mesmo. Na sala do forjamento, Abacuque entendeu: o Deus que me chamou é poderoso para me capacitar. Na sala do forjamento, Abacuque entendeu: eu entro, eu me posiciono, eu oro, e Deus não trabalha entregando
iFood ou fast food, que eu oro agora e Deus responde a hora que eu quero que Ele responde. Na sala do forjamento, Abacuque vai entender que o tempo de silêncio de Deus está moldando quem está lá dentro. Então me deixa pregar para alguém aqui que o céu ainda não te respondeu do jeito que você queria. Jesus está conversando com você e está dizendo: nesse tempo de silêncio que parece que vai te matar, sou eu o Deus que estou te forjando e te dando a estrutura. Eu digo de novo porque eu sinto Ele nesse lugar. Jesus está dizendo: nesse tempo de silêncio que você ora e não me ouve, que os profetas não vêm em tua direção, não é porque eu estou desagradando de você, diz o Senhor, não é porque eu me esqueci de você, diz o Senhor, é porque o meu silêncio está te dando estrutura, o meu silêncio está te dando envergadura, o meu silêncio está tratando você, diz o Senhor. Na sala da forja de Deus, Deus está estruturando esse homem. E Abacuque diz: eu vou entrar, mas eu não saio daqui enquanto Deus não terminar o que Ele começou comigo. Abacuque no verso de número 2, ele está dizendo: eu vou me posicionar, mas eu ficarei aqui dentro. Ficarei para quê? Ficarei para ouvir Deus falar comigo. Eu demorei para aprender. O quê? Que orar não é só dobrar o joelho e falar o que eu quero, levantar e ir embora do momento de oração. Eu demorei para aprender uma coisa que mudou a minha vida: que orar é dobrar o joelho, desligar o celular, falar, depois ficar quieta e esperar Deus falar comigo na sala da forja do que Ele está fazendo a meu respeito. É nesse ambiente de intimidade do capítulo de número 2 que Abacuque vai falar, vai ouvir Deus responder. E é nesse ambiente que o céu vai dar visão para ele. E dentro dessa visão o Senhor vai dizer: escreve, e escreve de forma grande. Para quê? Para quem passar ver, para quem passar ler, para quem passar notar. É dentro da sala da forja de Deus que Deus vai explicar para Abacuque o quê? Que Deus é poderoso e poderia trabalhar sem explicar. Mas quando alguém está dentro da sala da forja de Deus, Deus explica porque está complicando e explica quando vai descomplicar. Crente que passa pela sala da forja de Deus, prova nenhuma pega ele de surpresa. Crente que passa pela sala da forja de Deus, tempo ruim nenhum pega ele de surpresa. É por isso que crente estruturado, crente com envergadura em Deus, sabe o porquê de algumas coisas, e quando não sabe, continua adorando ao Senhor, independente da situação. Quando ele termina o capítulo de número 2, verso de número 20, já não é mais o do capítulo 1. É alguém que tem estrutura. É alguém que passou pela sala da forja de Deus. É por isso que agora ele entra no capítulo 3 cantando. Ele começa o seu livro questionando, mas ele termina cantando. Ele começa o capítulo 1 cheio de questionamentos, mas ele termina o capítulo 3 cantando um cântico de agradecimento. Então me deixa profetizar o que o céu me mandou pregar aqui essa noite. Não vai terminar como começou. Eu sinto Ele nesse lugar. Eu trouxe uma palavra que ainda vai saltar no teu 2024. Assim diz o Senhor: não termina como começou. Eu estou pregando para alguém que começou um ano em dificuldade, em aflição, mas a conversa de Deus com você é: não termina como começou. Eu estou pregando para alguém que começou um ano em dificuldade e perguntou para o Senhor: o ano termina daqui a algumas semanas, o que será, o que vai ser? E o céu está dizendo: ainda não terminou e não vai terminar como começou, diz o meu Senhor. Ele introduz o capítulo 3 cantando, e não é um cântico de gente imatura, é o cântico da maturidade. O cântico do profeta Abacuque não é o cântico dos imaturos.
É o cântico de quem passou pela sala da forja de Deus. É de quem ganhou estrutura no Senhor. Que cântico é esse? É o cântico daqueles que conseguem agradecer, ainda que o cenário não tenha mudado. O cenário do capítulo 3 é o mesmo. Babilônia está invadindo Judá. As coisas não melhoraram. Mas quem é maduro e passou pela sala da forja, introduz o capítulo 3 cantando. Por quê? Porque eu não fico com aquilo que eu estou vendo. Eu fico com aquilo que Deus falou para mim. Eu tenho uma palavra de Deus. Alguém, o céu está dizendo, já pode cantar o cântico da maturidade. Porque você não fica com aquilo que os seus olhos estão vendo, você vai ficar com aquilo que o Senhor falou. Eu digo de novo porque eu sinto Ele nesse lugar, e o céu está dizendo, Cássia, avisa alguém que eu já introduzo um cântico novo, um cântico da maturidade sobre os lábios de alguém. Por quê? Porque ainda que o cenário não mudou, tem uma palavra que já foi liberada a seu respeito, diz o Senhor. Cântico da maturidade. E ele continua cantando, Senhor, tenho ouvido a tua palavra. Por quê? Porque quem é maduro para ouvir Deus. O problema do imaturo é que não ouve ninguém, faz do jeito que quer, e depois que dá errado quer culpar o Senhor. Mas quem é maduro, quem passou pela sala da forja de Deus, está dizendo, Senhor, eu tenho ouvido a tua palavra, e é pelo ouvir a tua palavra que eu continuo caminhando. Quem é maduro e passou pela sala da forja de Deus, não ouve qualquer um, ouve a palavra de Deus. É a palavra de Deus que move, é a palavra de Deus que direciona, é a palavra de Deus que encoraja. Dentro do cântico da maturidade, ele continua cantando, aviva a tua obra no meio dos anos. É interessante que esse homem, antes de pedir um avivamento coletivo, ele está pedindo um avivamento particular. Por quê? Porque quem é maduro o suficiente no Senhor, entende que não dá para esperar o outro glorificar para me glorificar também. Quem é maduro espiritualmente no Senhor, entende que se o problema é que o culto não está me agradando, é porque o culto tem que agradar o Senhor. E o culto que agrada o Senhor é o culto que eu rompo as barreiras carnais. É o culto que eu entrego a minha melhor adoração. Abacuque está dizendo, aviva no meio. No dia que eu cansar, me aviva. No dia que eu não quiser ir para a igreja, me dá força para ir. No dia que eu não tiver ânimo para estar no ciclo de oração, me aviva primeiro, Senhor. Acende a chama primeiro, Senhor. Queima em mim primeiro. Faz em mim. Eu tenho uma palavra de Deus a alguém, e o céu está dizendo, um avivamento coletivo vai vir, mas primeiro o céu quer avivar alguém dentro das particularidades de adoração. Ele continua cantando no verso de número 3, e o cântico do verso de número 3 é o cântico de alguém que evidentemente está passando por alguma crise emocional. Por quê? Porque agora ele canta dizendo, Deus vem de Temã e o santo vem de Parã. O que é isso? Pela geografia, Abacuque está cantando que Deus é aquele que quando tirou o povo do Egito estava no começo do deserto e no final do deserto. Abacuque está tentando nos dizer que quem é maduro também passa por crises emocionais. Quem é maduro também passa por crises de ansiedade. Quem é maduro às vezes olha e parece que nada vai acontecer. Mas enquanto os imaturos se afastam de Deus, abandonam cargos, abandonam ministério, os maduros guerreiam por si mesmo. E como é que eu guerreio por mim?
trazendo à memória o que Deus fez por mim e quem Deus é. Como é que eu guerreio por mim? No dia da ansiedade, no dia da tristeza, no dia da perturbação emocional, no dia que parece que Deus não vai fazer, eu vou lembrar o que Deus já fez por mim. Por quê? Porque aquilo que Deus não fez não anula o que Ele já fez. Eu tenho uma palavra de Deus a alguém, a crentes maduros na fé, e o céu está dizendo: está vivendo guerra, está vivendo crise, está vivendo confronto, mas tem uma ferramenta de Deus sendo liberada para você, e o céu está dizendo: começa a se lembrar que eu sou o Deus que trabalhei em 2020, começa a se lembrar que eu sou o Deus que trabalhei em 2022, começa a se lembrar que eu sou o Deus que trabalhei em 2023, começa a se lembrar que eu sou o Deus que trabalhei há anos atrás e continuo trabalhando agora. Tem uma palavra aqui e o céu está dizendo: eu sou o Deus que trabalhei no ano que você achou que ia sofrer a tua maior derrota, e eu sou o Deus que continuo trabalhando, 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 trabalhando no ano de 2024. Tem uma palavra aqui e o céu está dizendo: guerreia por você, porque não termina como começou. Não termina como começou. Abacuque está no mesmo cenário, mas o céu estruturou ele. E quem é estruturado por Deus pode cantar o verso de número 17. Porque o verso de número 17 só é capacitado a cantar quem foi estruturado por Deus na sala da forja e quem já passou pelas 5 fases. O que Abacuque está cantando no verso 17 são as 5 fases que só aqueles que são provados e amadurecidos por Deus podem cantar. É por isso que na primeira fase ele começa cantando: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira. A primeira fase que Abacuque está cantando é: eu sei o que é figueira não florescer e videira não dar fruto. E é interessante que quando a figueira não floresce, a videira não dá fruto, ela não sinaliza que vai florescer, ela não dá flores, ela não mostra a sua sinalização. Então a primeira fase que Abacuque está dizendo é: eu sei lidar com coisas que eu não coloquei expectativa e não aconteceu. Por quê? Porque uma coisa é lidar com aquilo que eu não coloco expectativa e não acontece. Uma coisa, irmã Leide, é olhar e dizer: não vai acontecer, e não acontecer. A gente sabe lidar com isso. Mas aí, Abacuque continua cantando a segunda fase. E na segunda fase ele diz: ainda que a colheita da oliveira decepcione. Peraí, uma coisa é figueira não florescer, uma coisa é videira não dar fruto, outra coisa é a oliveira decepcionar. Por quê? Porque para a oliveira decepcionar, alguém tem que ir na árvore, alguém precisa colher a azeitona, e quando olhar para ela externamente dizer: essa daqui está cheia de azeite, e quando for prensada vai extrair o melhor azeite para mim. Só que quando chega na prensa, que a prensa é liberada, a azeitona está seca do lado de dentro. Abacuque está dizendo: eu sei lidar com aquilo que eu não coloquei expectativa, mas a maturidade também me ensinou a lidar com aquilo que eu coloquei expectativa, com aquilo que eu esperei acontecer, com aquilo que eu depositei cuidados, mas quando foi prensado, mostrou o que literalmente tinha por dentro. O que tinha por dentro não tinha nada, o que tinha por dentro estava seco. Abacuque estava dizendo: eu sei lidar com gente que sentou na minha mesa e disse: eu estou contigo e não abro, mas no dia da prensa soltou a minha mão e me abandonou no meio do percurso. Abacuque está dizendo: no tempo da maturidade eu aprendi a lidar com o que, Abacuque? Lidar com aquilo que eu coloquei expectativa e me frustrou no meio do caminho. Mas quer saber? Eu canto o cântico da maturidade. Por quê? Porque aquilo que eu coloquei expectativa
expectativa e não aconteceu, me forjou para amadurecer. Eu tenho uma palavra de Deus aqui, e o céu está dizendo: aquilo que você colocou expectativa, em quem você depositou expectativa e te frustrou, não foi para te matar, foi para te lançar no tempo de amadurecimento. Aí ele continua cantando: ainda que os campos não produzam mantimento. A terceira fase do cântico da maturidade, ele está dizendo: eu sei o que é esperar sim e receber não. Eu sei o que é orar para Deus me liberar um sim, mas dentro da minha imaturidade, Deus entender que ainda é tempo do não. Mas quem é maduro entende que o não de Deus não mata. Ai, o não de Deus preserva. Eu tenho uma palavra e uma conversa de Deus com alguém, e o céu está dizendo: o meu não no dia que você esperou o sim, não foi para te matar, porque se eu tivesse liberado o sim, nem aqui você estaria. Foi para te preservar, foi para te lançar, foi para te estruturar, foi para te trazer até aqui, diz o Senhor. Na quarta fase ele continua cantando: ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco. Peraí, se desapareceu é porque um dia teve. O que ele está cantando é: para me forjar na maturidade, o céu me fez aprender a lidar com a perca daquilo que eu tinha hoje e amanhã não tenho mais. Para colocar-me no tempo da maturidade, o céu me fez aprender a por um tempo perder algumas coisas. E nesse tempo de perca, eu entendi que na verdade o céu estava me livrando para me dar coisas maiores e melhores. Eu tenho uma palavra de Deus aqui, e o céu está dizendo: o problema é que você está chorando por aquilo que foi o Senhor que levou e não consegue enxergar aquilo que o Senhor ainda vai trazer. Eu preciso dizer de novo, porque eu sinto Ele nesse lugar. O céu está conversando com gente aqui, está dizendo: a questão é que você só chora por aquilo que Deus levou, e Deus levou por forma de livramento para te dar maturidade. E o céu está dizendo: enxuga essas lágrimas do rosto, recompõe a sua estrutura, porque o Senhor tem mais para te dar nesse tempo de maturidade, diz o Senhor. Aí ele termina cantando: ainda que nos currais não haja um gado. O que ele está dizendo é: eu preparei o curral, mas o gado não chegou. O que ele está dizendo é: para mim ganhar estrutura, eu tive que aprender a me preparar para receber coisas e não chegar no tempo que eu estava preparado. A me preparar para receber algumas coisas e não chegar no tempo que eu estava ou achava que eu estava preparado. Mas a maturidade me ensinou que é muito melhor estar pronto e não receber do que receber e não estar pronto. Eu digo de novo porque alguém precisa entender isso aqui. É muito melhor estar pronto e não receber, pronto dentro dos nossos olhos e não receber, do que receber e não estar pronto. Aí, quando ele termina cantando as 5 fases, agora ele lança a finalização do seu cântico da maturidade. E na finalização ele canta: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Todavia eu vou me alegrar, e a minha alegria não é por aquilo que o céu fez, a minha alegria é por eu saber quem o Senhor é. Eu vim trazer uma palavra de Deus, e a palavra de Deus para alguém aqui é: nesse tempo de maturidade, tu vai me aprender a adorar como eu sou. Nesse tempo de maturidade, Jesus está dizendo: eu estou te ensinando a se alegrar em mim por quem eu sou, diz o Senhor. Nesse tempo de maturidade, o céu está dizendo: as adversidades externas não vão tirar o seu cântico. Nesse tempo de maturidade, o Senhor está dizendo: as adversidades não vão te tirar do centro da presença. Ergue a mão comigo para receber uma palavra de profecia. E a palavra que
que emana desse altar, nesse culto profético, nesse culto de agradecimento, é o tempo de maturidade que salta sobre a vida de alguns. É tempo de estabilidade emocional, é tempo de estabilidade espiritual. E o meu Senhor está dizendo: eu estou liberando um cântico de alegria, eu estou liberando um cântico de alegria, eu estou liberando um cântico de alegria. Eu preciso te convidar a alguns segundos de adoração. Não, libera um glória a Deus melhor para Jesus. Libera uma adoração. Isso, quebra o protocolo agora. Entra nessa nuvem de adoração que entra nesse templo. E o meu Senhor está dizendo: eu derramo sobre ti um tempo de maturidade, diz o meu Senhor. Você consegue liberar a Deus pelo menos 60 segundos de adoração? Se você consegue, se você pode, libera a Ele o teu melhor glória, libera a Ele o teu melhor aleluia. Vai, libera. Tem gente cantando, e esse cântico não é o cântico dos imaturos, esse cântico é o cântico dos maduros. Tempo de maturidade, tempo de maturidade para sua casa, tempo de maturidade para o ministério, tempo de maturidade para o departamento, tempo de maturidade para a família, tempo de maturidade pessoal, tempo de maturidade. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu sinto Ele aqui. As meninas vão cantar um louvor. Por favor, põe a mão no seu coração. Eu tenho uma palavra que eu encerro agora. O Senhor conversou comigo hoje pela tarde. E o Senhor falou comigo assim: Cássia, tem gente que no tempo da imaturidade não estava pronto para receber o que eu tinha. Tem gente que me questionou os porquês de algumas coisas que não chegaram, e os porquês de algumas outras que foram. E a conversa de Deus nesse culto com você é porque eu estava te dando a estrutura. Você percebeu que aquilo que era para te matar não te matou? E o Senhor está dizendo: te deu a estrutura. E assim diz o Senhor para você nesse culto, nesse tempo de maturidade: se prepara, porque o Deus que nunca mentiu está pronto. Ai, o Deus que nunca mentiu está pronto para fazer na tua vida. O Deus que nunca mentiu está pronto para fazer na sua casa. O Deus que nunca mentiu está pronto para fazer sobre o teu ministério. O Deus que nunca mentiu está pronto para te entregar aquilo que outrora tu não tinha estrutura para receber. Diz o meu Senhor nesse ambiente sagrado: se prepara, porque nesse tempo de estrutura, às vezes nem você quer mais, mas o céu está dizendo: porque tu aprendeu a me adorar por quem eu sou o Senhor que tem um tempo de cumprimento de promessa reservado para você. E o céu está dizendo: se prepara para receber aquilo que tenho eu liberado, diz o Senhor. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada nesse púlpito, a tua palavra foi pregada nesse altar, e o Senhor entrou com um decreto de um tempo de maturidade. Então, aonde tiver alguém que recebeu o Senhor da palavra liberada do altar, que através do cântico dessas irmãs sejam cheios da tua presença. Aonde tiver alguém que o Senhor lança nesse tempo de maturidade, sinaliza, Deus, o enchendo da tua presença, porque a glória é tua, o templo é teu e o povo é do Senhor. Eu oro e lhe peço que tudo aquilo que foi profetizado recaia sobre esse povo, em nome de Jesus. E você que crê nisso, para liberar um glória a Deus ao Senhor, libera o teu melhor adoração, libera o teu melhor glória. Vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos.
choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Glória a Deus, continue adorando o nome de Que a Jesus. figueira não floresça. Continue regozijando da presença do Senhor, porque a palavra foi pregada.